Vamos daqui receber a direção do nosso Deus, receber o entendimento daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? João capítulo 1. Podemos iniciar, queridos? Irmãos, todos nós temos a nossa identidade quando nós viemos a esse mundo. E a nossa identidade, ela é uma soma de características que vão compondo e formando a nossa identidade. Algumas coisas, como por exemplo, a cultura de uma nação, ela contribui para a formação da nossa identidade. Nós vivemos, por exemplo, num tempo onde muitas coisas que estão acontecendo nesse momento não acontecia há 10, 20 anos atrás. Há 10, 20 anos atrás era uma cultura, um jeito de ser que prevalecia. Isso tem sido mudado. Nós estamos vendo coisas acontecendo hoje que quem é um pouco mais velho passa por um choque, não é verdade? A cultura ela vai somando com várias outras coisas que vai formando a nossa identidade. Nós vemos hoje, por exemplo, que você dá um celular para uma criança e ele fica muito tranquilo com esse celular. E é muito comum pessoas mais velhas olharem para isso e ficarem abismadas com isso. É ou não é verdade? Eles ficam abismados. Esses dias uma pessoa me falou assim: puxa, apóstolo, eu estou assustado, eu fui pegar um ônibus, eu estava num ponto de ônibus e de repente eu olhei. Todas as pessoas que estavam no ponto do ônibus, elas estavam com o celular na mão, com a cabeça assim baixa. E ninguém olhava para ninguém, que absurdo. Aí eu disse para ela: que coisa, né? Na nossa época, ninguém fazia isso. Ele é verdade. Mas todo mundo ficava do mesmo jeito olhando para o jornal. A gente entrava no ônibus com um jornalzinho e ficava lendo, com a revistinha e ficava lendo. Talvez não é tanto quanto hoje, mas era muito comum. Na nossa época, as pessoas estar no ponto de ônibus, pegar aquele jornalzinho, que tinha um jornalzinho de R$1,99, que deu acesso a todas as pessoas pegavam o jornalzinho, não tinha nada que prestava lá, mas a pessoa queria ser culta e ela ficava lá lendo as informações. Hoje só trocou para o celular. Por que ficamos abismados? Porque na nossa época não tinha o celular, então a gente achava que estava tudo bem. Por que estava tudo bem para nós naquela época ficar lendo o jornal e também nem olhar para a pessoa que estava do lado e nem conversar com a pessoa do lado? Por que para nós era normal e hoje não é mais? Porque nós fomos criados daquele jeito, nós vivemos dentro daquela cultura e fazia parte do nosso jeito de ser. Estão conseguindo compreender o que é identidade? Mudou-se isso. Se um adolescente hoje chegar no ponto de ônibus e está todo mundo lendo o jornal, ele vai estranhar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Rapaz, eu estava no ponto de ônibus lá, todo mundo lendo uma folha assim, ó. Talvez alguns não vão nem saber o que era jornal. É assim ou não é? Claro que eu estou dando apenas um exemplo de como é a cultura. Então, identidade é a soma de características que vão formando a nossa identidade, vão formando o jeito de nós sermos. A cultura, a nossa família forma a nossa identidade, não é assim? Quando você vê muitos conflitos no casamento, e você vai analisar a origem dos conflitos, você chega à conclusão que muitos deles, obviamente que não é só isso, mas muitos deles são de origem pela forma que ambos foram criados, talvez um diferente do outro. Então aquele camarada que foi criado dentro de uma casa, que é normal, por exemplo, comer no sofá e deixar o prato no sofá, o copo no chão, e ele vai dormir desse jeito, para ele não tem nada a ver,
De repente, se ele casou com uma mulher, ou vice-versa, que ela não aprendeu isso dentro da casa dela, e ela vê isso, ela vai ficar louca com aquilo, ou ele vai ficar louco. Meu Deus do céu, a pessoa não é capaz nem de levar o copo. Talvez se aquela mesma pessoa que está admirada com aquilo, casar com um que é igual a ele, vai ser normal, porque ambos fazem isso. Não é verdade? Eu sei que as pessoas vão dizer assim, isso é coisa de homem, apóstolo. Meu irmão, é que você não tem um gabinete para você atender 30 anos, que você vai ver que tem coisa que mulher faz, que a gente ouve falar assim, que é homem que faz. Mas não é. Às vezes é a forma que foi criado. Estão me compreendendo, pessoal? E aqui eu estou dando apenas um exemplo, para mostrar para vocês que a cultura vai definindo a nossa identidade, a família define a nossa identidade. É muito comum que isso aconteça. Então todos nós vivemos dentro disso. A educação define a nossa identidade. Quem tem filho aqui sabe que quando o seu filho era pequenininho e estava só você, a sua esposa ou o seu esposo ali e o filho, era uma coisa. Quando ele começou a crescer e começou a ir para a escola, ele já veio com manias que ele não tinha. Por quê? Porque ele começa a ter acesso a outras coisas, não é verdade? E muitos deles querem aderir neles aquilo que é de outras pessoas. E aí o pai choca, começa a pensar, meu Deus. Então a educação, aonde essa pessoa, onde essa criança estuda, seja particular, não tem nenhuma diferença. A verdade é que todos nós somos afetados pelo meio que nós vivemos. É assim ou não é? Somos afetados, não tem como negar isso. Então, se a criança vai para a escola particular, tem gente que pensa assim, a escola particular é tudo mais certinho. Não, meu irmão. Isso é você ignorar o que Deus diz na palavra dele. Deus disse que todos nasceram e separados estão dele. Não é se a pessoa está em escola particular ou escola do Estado, que ela vai ser mais ou menos, que vai ser mais cruel, menos cruel, mais pecador, menos pecador. Não tem a ver com a escola dele, tem a ver com a natureza humana. Estão me compreendendo? A questão que eu estou dizendo aqui é que ali a educação, né, que ele vai recebendo no colégio, estou falando de educação no sentido de escola, vai alterando a identidade deles, às vezes de forma positiva e às vezes de forma negativa. Nós não estamos tratando se é positivo ou negativo, estou dizendo que é assim que vai formando a nossa identidade. Outra coisa que forma a nossa identidade são as experiências pessoais que nós temos. Quantos de nós já dizemos assim, eu não vou ser mais bobo? Quantos aqui já disse isso? Nossa, quanta gente. Quem não disse ainda vai dizer. Vai ou não vai? Talvez ainda não teve experiência, né? Ainda é adolescente, não teve experiência da vida, ele não chegou a essa conclusão ainda. Mas quantos de nós já dizemos assim, eu não vou ser mais bobo? Eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu só quebro a cara. Eu só sofro ingratidão. Quantos aqui já passou por isso? Então você percebe que as nossas experiências pessoais vão também formando a nossa identidade. Repito, tanto positivo quanto negativo. A questão que eu quero dizer para vocês é que todos nós temos coisas que somados formam a nossa identidade. Amém? Entenderam isso aqui? E aí o que acontece? Nós recebemos Jesus, encontramos Jesus, e agora? Muitos encontram Jesus, e ele não passa a viver a realidade de uma nova criação. Muitos, mesmo encontrando Jesus, eles não passam a viver a realidade de uma nova identidade que agora é em Cristo. Se a soma de coisas, de fatores, formaram a nossa identidade, então foram coisas externas que formaram a nossa identidade, quem somos. Tem pessoas que são mais amargas, porque talvez sofreram muito, e outras são doces, porque também sofreu muito, mas ela teve uma outra ótica, não é verdade? Tem gente que diz assim, olha, aquela criança, ela se perdeu, porque o pai sempre disse para ela que amava, deu muito carinho, excesso de carinho. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Esse tipo de pensamento, querido, é muito relativo. Porque você vai encontrar muitas crianças assim, que se tornaram homens, né? Porque teve excesso de amor, e se tornaram pessoas
sabe, difícil de se lidar, problemática no casamento, porque ela sempre ouviu sim, então ela casou, ela quer ouvir a mesma coisa, ela fica implicando, aquela coisa terrível. Mas você vai ver outra pessoa, que também foi para o mundo do crime, e ele diz assim: meu pai me deu muito amor, ele não me ensinou a dar valor nas coisas. Então é relativo, é muito do jeito que a pessoa olha para essas coisas. Estão conseguindo compreender? Você vai encontrar muitas pessoas que estão perdidas, que vai dizer assim: meu pai nunca me ensinou limites, meu pai nunca me ensinou a um não, nunca me falou um não. E você vai ver outras pessoas que são boas, que sabem tratar os outros, porque fala assim: olha, eu não quero que aconteça com ele o que aconteceu comigo, eu nunca recebi um sim, eu nunca tive um abraço, por isso hoje eu abraço, eu nunca tive um sim, por isso hoje eu considero. Estão me compreendendo? Existem pessoas que são extremamente autoritárias, e elas lidam com o filho e dizem assim: meu filho, ele não me ouve. E às vezes não é o filho que não ouve, é ela que tem uma necessidade tão grande de ter poder e domínio de todos, sendo submisso a ela, porque o filho talvez não ouve, mas talvez ela não sabe conversar também, ela sabe impor. Mas isso é relativo, cada um tem um jeito de ser. Então essas coisas foi formando a identidade. Vocês estão pegando a visão? O meu foco é levar você a compreender o que forma a identidade. Esse é meu foco, seja negativo ou positivo, são a soma de fatores. Você agora está em Cristo, você deve viver uma nova identidade. E aqui que muita gente não faz essa transição, ela não faz essa conversão. As pessoas falam: eu me converti a Jesus. Mas converter não é levantar a mão na igreja, vir aqui dobrar o joelho chorando e sentir aquela emoção. Isso não é conversão. Pode ser, mas só isso não é. Você pode cair de joelho aqui, chorar, plantear, sentir emoção, arrepio, ficar, mas sair daqui, meu irmão, e a tua vida não mudar nada. Só foi um momento de emoção, só foi um movimento. Mas também você pode passar por isso e realmente ter uma transformação. Consegue compreender? Eu não estou questionando o movimento, eu estou questionando o que se faz depois de ser tocado, se emocionar. Como que você conduz isso? É preciso que haja conversão de fato. É preciso que exista agora um novo jeito de ser. Nós em Cristo temos uma nova identidade. E a pergunta é: você está vivendo a nova identidade em Cristo? Ou você está vivendo em Cristo com a identidade que são a soma de fatores do mundo que formou você? Igualzinho. A única coisa que difere é que hoje você agrega música gospel e algumas orações, mas a sua vida era igual, é igual. É preciso existir conversão. Amém, pessoal? Olha o que diz em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito lá: mas a todos quantos o receberam, venha comigo, a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus aqui? Quem recebeu? Diga assim: a todos quantos o receberam. O que aconteceu ali, querido? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo: todos que receberam. Receberam quem? Jesus. Agora presta atenção, receba isso no teu coração. Nós aprendemos que todos que nascem, todo ser humano é filho de Deus. Quantos aprendeu assim? Todo ser humano é filho de Deus. A Bíblia está dizendo que não. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas nem todas as criaturas são filhos. Agora entenda por quê. Preste atenção, sabe por quê? Porque Deus é lindo, e quando eu entendo isso, eu vejo a grandeza desse Deus, esse amor que me constrange, o caráter de Deus nos atrai.
Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. O que é algo semelhante? Que tem as mesmas coisas. Diga para o seu vizinho: você tem dentro de você partículas de Deus. Você acreditando ou não, você crendo ou não, se você estudar a origem da palavra semelhança, você vai entender o que é ser semelhante. É ter coisas iguais, parecidas. E o que nós temos de parecido com Deus? O que nós temos de semelhante a Deus? O poder de decidir. Deus, ele tem o poder de decisão, e nós temos o poder de decisão. Consegue compreender? Nós temos o poder de decisão, querido. Então, se Deus me faz, preste atenção, se Deus me faz necessariamente como filho dele, eu não tinha direito de escolha, porque eu nasci como tal. Não poderia mudar isso. Não é verdade? Eu fui criado como ele. Mas se eu fui criado como ele, eu não tenho a partícula de... Tenho o poder de decisão. Agora presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vamos reportar lá para Adão. Adão foi colocado lá no Éden. E Deus disse para Adão: você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Não falou? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Percebe? Não é a árvore do pecado. Diga comigo, não é a árvore do pecado. Então Deus não criou o pecado. Amém? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a grandeza de Deus. Olha a grandeza de Deus. Deus me criou, me deu condição de escolher. As pessoas às vezes não conseguem acreditar nisso, porque ele entende o seguinte: mas Deus não é soberano? Aí ele quer entender o soberano na ótica do mundano. O mundano tem como soberano um ditador. O que ele manda, todo mundo tem que obedecer. Isso não é soberano, isso é ser ditador. Soberano é aquele que tem poder de influência, e todos seguem por decisão. E depois ele decide sobre a vida deles, sobre a vida deles, o que ele faz. Deus, ele controla a história da humanidade e não a sua história. O planeta, a forma que a história da Terra vai acontecer. Mas dentro dessa história, você decide ouvir a ele ou não. Consegue compreender? Bom, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para o Adão: você pode comer livremente de todos, mas dessa você não pode comer. Porque certamente no dia que você comer, você morrerá. Então entenda uma coisa: Deus é o pai da vida, o diabo é o pai da morte. Amém, pessoal? Adão não tinha nem vida nem morte dentro dele. Adão foi criado de forma neutra. O primeiro homem era neutro. Ele iria decidir ter a vida eterna comendo da árvore da vida, ou decidir a morte comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro homem era neutro. Ele colocou para dentro aquilo que ele decidiu. Consegue compreender? O que isso tem a ver com isso, apóstolo? Calma. Viaja comigo no entendimento. O Adão decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome já diz, conhecer o bem e o mal. E o Adão não tinha conhecimento do bem e do mal. Ele não foi criado, nós não fomos criados para conhecer o bem e o mal. Nós não iríamos decidir entre uma coisa ou outra. Nós fomos criados originalmente para ser guiados por Deus. Guiados por Deus. É por isso que na graça a palavra de Deus diz: e todos quantos são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu não decido entre o bem e o mal. É Deus quem diz para mim. É Deus que me guia, é Ele que me conduz, porque eu entreguei minha vida a Ele. Na graça eu volto ao estado original, à criação original. Digo glória a Deus. Mas o Adão decidiu, a partir de hoje, é como se ele dissesse: Deus, você não se intromete nisso, mas eu decido. E ele seguiu o rumo dele, e Deus fez o quê? Respeitou. Como que chama isso? Caráter. Caráter não é só fazer coisa certa.
mas é ter firmeza de vontade. A vontade dele prevaleceu, mesmo com a decisão errada do homem. Conseguiram compreender? Qual é a vontade dele? Eu te criei para você decidir. Essa é a minha vontade, que você decida. Mesmo sabendo que a sua decisão vai levar a humanidade para isso. Mas como eu sempre brinco, ele tinha uma carta na manga. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus tem toda ciência. Estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Já foram embora? Às vezes só está o corpo, a mente já viajou. Após já faz 10 minutos que o senhor está pregando, eu não consigo me concentrar. Tenho TDAH. Então receba a cura de Deus agora. Você vai focar em nome de Jesus. Deixe sair lá para o mundo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Amém? Receba isso no teu espírito. Voltando para cá, meu irmão, entenda que isso tem a ver com aquilo. O Adão recebeu o poder de ser feito de Deus, mas ele decidiu não ser. Olha o que está escrito ali. Mas a todos quanto receberam. Alguém recebeu? Amém. Você recebeu Jesus. E quando você recebeu Jesus, você recebeu poder para ser feito filho de Deus. Só que tem muita gente que vai passar pela vida, mesmo tendo recebido Jesus, e não vai usar o poder que ele recebeu para ser feito filho de Deus. Por quê? Porque ele não faz a conversão, ele não faz a transformação. Ele simplesmente continua na igreja. Eu recebi Jesus, minha vida mudou. O que mudou? Agora eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou do fogo, eu sou daquilo, eu sou daquilo. Não, meu irmão, você pode ser do fogo, do gospel, de tudo, mas você tem que ser de Jesus. Ele tem que conduzir a sua vida. E para ele conduzir a sua vida, você tem que entender isso. Que agora não é mais olhar para a cultura, não é mais olhar agora para o jeito da família, não é mais olhar para você, é olhar para Cristo, porque Ele é o varão perfeito, e nós temos que alcançar a medida da sua estatura. Então, através da soma de coisas que Jesus vai nos dando, na sua palavra, vai formando a nossa identidade. Se alguma coisa eu trago que está em conformidade com o que Cristo faz, está tudo bem, já é hábito, está aqui, está alojado, é natural em mim. Mas se não é, eu preciso fazer a transformação. Eu preciso fazer essa transformação. Então, como é o jeito que você olha para a tua família? Como é o jeito que você olha para você? Como é o jeito que você olha para o seu irmão? Como que é o jeito que você olha para o seu casamento? Como você olha para as coisas dessa vida? Você olha com a identidade de alguém que foi formado pelo mundo, ou você olha com a identidade de Cristo? Porque se você olha para a identidade, com a identidade de Cristo, com a nova identidade que você tem que ter em Cristo Jesus, você consegue olhar até o pior homem como alguém que merece a salvação. Apóstolo, não é possível isso. Pois é. Cristo amou o mundo de tal maneira. Ele não amou os pastores, ele não amou os evangélicos, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como que Deus olha? Deus olha para o pior ser humano e diz, ele só é assim porque ainda não entregou a vida para Jesus. Porque no dia em que ele deixar Jesus controlar a vida dele, ele vai ser o que eu criei ele para ser. Ele vai ter a vida que eu criei para ele ter. Então, a identidade que nós temos que ter hoje, não é mais a que carregamos, a soma de coisas que nos fez, mas é aquilo que o Senhor Jesus diz. Como Ele pensa. Como Ele pensa. Não é mais como as pessoas pensam, mas é como Jesus pensa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Como que Deus olha para você? Como que Deus te vê? Você se vê como Deus te vê? Seja sincero. Tem pessoas aqui, meu irmão, que nunca mais conseguiu ser feliz porque não se perdoa por algo que fizeram.
não consegue ser feliz. Você está tentando, você está empurrando com a barriga, você está conduzindo a sua vida, porque não tem jeito, você está vivo, mas você não consegue ser feliz, você não consegue ter paz. Sabe por quê? Porque você olha para você com a identidade do mundo. Como que Deus te chama? Como que Ele trata com você? Abre lá, 1 João capítulo 2. Primeira João 2, versículo 1. Vamos ler comigo, igreja? Vamos ler comigo? Olha lá, leia comigo. Meus filhinhos, diga de novo, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Com quem que ele está falando? Com quem? É dirigida essa carta para quem? Para quem, igreja? Para o mundo? Para quem? Então olha para o seu vizinho, seja a boca de Deus e diga assim: Deus te chama de filhinho. Diga de filhinho. Olha assim, um marmanjão desse chamado de filhinho. Meus filhinhos, essa é a sua nova identidade em Cristo. Essa é a sua nova identidade em Cristo. Sabe qual é o problema? A religião lê lá Jesus dizendo, chamando, os fariseus, falando forte com os fariseus, João Batista pregando, raça de víboras. A pessoa quer trazer isso para a igreja. Ei, eles não estavam falando com a igreja. Você não é fariseu, você não é raça de víbora, você é filhinho. Nós precisamos entender que nem tudo que está na Bíblia é para você, meu irmão. Tem coisa que Deus está mostrando como é o tratamento com o mundo, com aquele que não se converte, com aquele que não recebeu Ele. Agora, para aqueles que o receberam, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você adulterava, não adultere mais. Você recebeu poder. Então não é Deus, tira de mim o desejo de pecar. Meu irmão, presta atenção. Eu sei, apóstolo, mas tem igreja que fala isso. Irmão, vamos esquecer as igrejas. Combinou? Combinamos? Vamos esquecer o que você ouve nas igrejas, vamos olhar para a Bíblia. Porque se todos nós olharmos para a Bíblia e falar assim, não importa, só teve um erro lá, está tudo bem, isso continua sendo de Deus, mas está errado. Legal? Tem gente que tem um trauma, né, irmão? Falou uma besteira, nunca mais eu vou olhar para a cara. Você é filho, meu irmão. Imagina Deus falando assim, você falou uma besteira para mim, nunca mais eu vou olhar para a tua cara. Nova identidade em Cristo. Amém? Não tem esse negócio, Deus tira a vontade de mim, presta atenção, Ele já tirou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Mas eu ainda tenho vontade. Pois é. Então não é você pedir para Ele tirar, é você fazer o que Ele mandou. Ande no Espírito, ande no Espírito, ande no Espírito. Amém? O problema é que a gente às vezes não quer evoluir. Quando você nasceu de novo, você entrou por um processo de infantilização. Diga comigo, quando eu nasci de novo, eu entrei para um processo de infantilização. Você pode ter 100 anos, você se tornou infantil, porque você agora está num outro reino. Você está num outro reino. Então, quando você se tornou infantil, recém-nascido, não adianta você querer agora ser de Cristo e ser perfeito. Você é perfeito nele.
Mas nas suas ações, você vai ter que continuar servindo. E à medida que você serve, olhando para Ele, o que Ele vai te dando, vai formando a sua nova identidade. Estão me compreendendo? E daqui a pouco, meu irmão, você vai estar vivendo a transformação. Você vai estar recebendo o que Ele fez. Ele me chama de filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Então como que Ele te olha? Ele te olha como pecador? Raça de víboras, escribas e fariseus. Diga, não é comigo que Ele está falando. O filho precisa entender quando o pai está falando com ele. Amém? Mas eu não sou pecador, apóstolo? Não. Deus não diz ali, pecadores, vocês que agora me receberam, não pequem. Se vocês pecarem, vocês têm um juiz. Está escrito isso aí? Não. Sabe por quê? Porque Ele te vê como filho. Quando Ele olha para você, Ele não vê pecado, porque o seu pecado Ele viu nele. Ele carregou o seu pecado. Você foi justificado. Você é inocente diante de Deus. Os seus pecados foram perdoados. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Você tem uma nova identidade em Cristo. Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você tem que tomar posse daquilo que Deus fez por você através da vida de Jesus Cristo. Eu posso então andar pecando? Ei, se você pensa assim, já tem um indício. Significa que ainda você não tem a mente de Cristo. Se você pensa assim, já tem um indício que você ainda não mergulhou no novo nascimento. Sabe por quê? Porque os que são do alto pensam nas coisas. Se você não está conseguindo pensar nas coisas do alto, você pode ser filho, mas não está fazendo uso do poder para ser feito filho de Deus. Em potencial você é, mas de fato não é. Consegue entender a diferença? Consegue entender? Se eu entro agora para uma faculdade de direito, em potencial eu sou? Em potencial é que eu tenho potencial para aquilo, basta eu prosseguir naquilo. Não é verdade? O que eu vou ter que fazer? Cumprir o processo. Em potencial eu serei. Você nasceu com potencial de ser filho, mas você tem que cumprir o processo. Por isso a palavra de Deus diz em Filipenses, se não me falha a memória, Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Diga, desenvolvei. Amém? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Diga comigo. Diga comigo. E se alguém, olha só, se alguém é condicional. Se alguém pecar, diga assim, o pecado na vida do filho é um acidente. Diga, o pecado na vida de um filho é um acidente. Amém? Não é igual aquela história que eu conto, o camarada ele vai tomar ceia na igreja e ele fala para Deus, Pai, me perdoa pela galinha que eu roubei do vizinho ontem, pelas 2 que eu vou roubar depois da ceia, pelas 3 que eu vou roubar amanhã. Não, não é assim, é um acidente. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para te defender. Amém? Diga, eu tenho um advogado. Diga, se eu pecar eu não tenho juízo. Meu irmão, você é amado ou não é? Pelo amor de Deus, meu irmão. É assim que Deus te vê. Agora a religião não quer que você veja desse jeito, sabe por quê? Porque se pregar isso para você, vai desmontar as engrenagens deles que faz a igreja crescer. Simples assim. Se eu te mostrar que você é liberto em Cristo, você oferta se você quiser, se você for convertido mesmo. Agora se eu colocar, irmão, se você não dá na igreja, você sair lá fora, o diabo vai te pegar. Ah, meu irmão, eu dobro a oferta da igreja. E eu estou sendo sincero para você. Mas o diabo não toca em mim? Não. E eu te provo na Bíblia que isso é antibíblico.
E aí quem defende isso vai falar, mas e o Jó? Oh meu Deus, a galera do Jó. Essa galera do Jó é trabalhosa, irmão. Pensa num povinho trabalhoso, é a galera do Jó. Ai Jesus, vamos deixar o Jó para lá, outro dia eu prego de novo sobre o Jó. Amém, pessoal? A palavra de Deus diz que quando nós não cumprimos a palavra, Deus nos entrega as nossas paixões. É tua paixão não cumprir a palavra? Está entregue a ela. O que você vai sofrer é a consequência da sua escolha errada. Não culpe a Deus. Estão me compreendendo? Se escolheu mais a criatura do que o Criador, Deus entrega a você as suas paixões infames. Ele não diz que entrega você ao diabo, ele diz que entrega você às suas paixões, às suas entregas. E para o diabo é uma consequência. Consegue compreender? Olha como Deus nos ama. Isso é graça, meu irmão. Falar da graça não é falar graça, é entender a graça. Então nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Põe o versículo seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício, o pagamento. Diga comigo, Cristo é o pagamento, é o sacrifício pelos nossos pecados. Diga aí, não somente pelos nossos. O que está escrito aí? Não, lê de novo, mais o quê? Você entendeu? Qual é a sua nova realidade em Cristo? Diga assim, eu sou perdoado. Diga, eu fui perdoado em Cristo. Diga, eu sou filho. Amém? Agora, meu irmão, você tem que viver como filho. Porque se você não se apropriar disso, você dá força para o diabo te levar para caminhos errados. Você tem que receber na sua vida quem você é. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa pensar como Cristo. Já falei aqui no início, a nossa identidade são soma de coisas que nos formou. Agora o que é que tem que nos formar? O que Cristo diz. Como Cristo olha para nós. Como Deus olha para nós. Como Deus te trata. Deus, Ele te chama de amado. Prestar atenção nisso. Diga comigo, amados. Filhinhos. Deus diz assim, olha, já não vou mais chamá-los de servos, mas de... Não, esse versículo é outro. Já não chamo mais de servo, mas de amigos. Amém? Diga para o teu vizinho, diga assim, Deus quer ser teu amigo. Ou seja, Ele é Pai, Senhor, Pastor, amigo, Salvador. Diga glória a Deus. Meu irmão, muda. Você recebeu o poder em potencial. Não peça para Deus tirar de você, tira você de você isso. O poder está com você. Diga, eu tenho poder para ser feito filho de Deus. Vamos provar isso na Bíblia? Diga para mim, prova, apóstolo. Diga, prova. Eu quero ver se é eu mesmo que tenho que fazer isso. Romanos 12. Romanos 12, 2. Venham comigo, igreja, vamos lá, me ajuda aqui. Toda a igreja comigo. E não vos conformeis com este mundo. Quando a gente ouve a palavra se conformar ou não se conformar, sempre tem a conotação de ser algo contrário, não é verdade? Não vos conformeis, ou seja, seja contra isso. Ok, mas a etimologia da palavra conformar vem de forma. Já ensinei isso aqui algumas vezes, mas muitas pessoas estão tendo acesso ao Evangelho da Graça agora, e é preciso dizer novamente. A palavra conformar vem de forma. Agora presta atenção. Imagina que você está fazendo um bolo, você prepara aquele bolo gostoso, né? Fica aquela massa, e aí você vai fazer o quê? Colocar na
A forma, você põe numa forma redonda, mas você quer comer um bolo quadrado. Você leva para o forno aquela forma redonda, sai o bolo quadrado? Então o que você tem que fazer? Mudar a forma. É ou não é verdade? Apóstolo, é óbvio. Pois é. Quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, a forma que te molda, não pode ser o mundo, porque senão você vai ser igual a ele. O ingrediente é bom, o ingrediente, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você foi criado para ser honesto, mas você está na forma do mundo, você vai ser quadrado igual ao mundo, ou redondo, desce logo para o inferno. Brincadeira. Amém? Desce redondo. Brincadeira, tá? Mas você está entendendo, irmão? Não adianta a massa ser boa, mas está na forma errada. Diga para o teu vizinho, diga, sai dessa forma, irmão. Muda de forma. Você entendeu o que está dizendo aqui? Não vos conformeis com este mundo. Não adianta agora sou de Jesus, mas está na forma do mundo. Você olha para o teu casamento como se fosse qualquer coisa. Você olha para os seus filhos como se fossem uns demôniozinhos. Não, o seu filho é herança do Senhor. Você não entendeu? O seu filho é herança do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Se é herança do Senhor, Deus não dá herança maldita. Diga, a herança é bendita. Amém? Então olha para o seu filho e diga assim, abençoado, herança bendita. Amém? Mas os meus filhos estão perdidos. É abençoado, irmão. Está entendendo? Soma de fatores que vão formando a nossa nova identidade. Aí todo mundo vê seu filho fazendo bagunça. Essa criança é uma peste, está repreendido em nome de Jesus. Não é não. Mas ele não para quieto, graças a Deus. Vai chegar uma hora que ele vai parar quieto. Menino não toma banho, deixa ele começar a olhar para uma menininha. Se ele não vai tomar banho, ele vai tomar 2, 3, 10 banhos. Você foi assim, irmão. Amém? Para que pressa? Deixa viver. Só ensina. E não mata, não tortura, deixa acontecer, meu irmão. Nem escova o dente. Espera para você ver se ele não vai escovar. Vai escovar para comer, vai escovar depois que comer, vai sair, vai escovar, vai chegar, vai escovar. Não quer dar nenhuma oportunidade para pegar ele com um cheiro. Não é verdade? Então, às vezes, o nosso julgamento diz mais respeito a nós mesmos do que ao outro. Nós é que somos ansiosos, nós é que somos apavorados. Se acalma, só ensina. Ensina no caminho. Olha que coisa linda a Bíblia. Meu irmão, eu não canso de pregar, porque é lindo demais a Bíblia. Olha, diga comigo, ensina no caminho. Diga, ensina no caminho. Ensinar no caminho é caminhando junto. Tem pastor que prega, você já viu até a igreja pregando, ensina o caminho, porque quando ele cresce, não, ele não mandou ensinar o caminho, ele falou ensina no caminho, é junto, vamos junto meu filho, caiu, não, levanta, você é forte, machucou o joelho, isso é nada, antes de casar Sara, amém pessoal, e vai caminhando, amém, é assim ou não é? Está no caminho, diga vou junto, diga eu vou junto, amém, é a nova identidade, a nova criação. Então, não vos conformeis com este mundo. O que faz agora? Mas é Deus quem vai te transformar, está escrito ali. Não se conforme neste mundo, porque eu te transformo. Então, para de pedir a Deus para te transformar. Ele não vai fazer isso, porque Ele está dizendo que é você que tem que fazer. Ai, como que eu vou fazer isso? A soma de fatores criam a sua identidade. Ouça a palavra, aprenda sobre isso, aprenda sobre aquilo, aprende sobre isso, aprenda sobre isso. Conforme você vai pegando o que Deus vai dizendo e tendo a mente de Cristo, você vai transformando. Simples assim. Entende? Você olha para a tua vida e pensa, eu sou um fracasso. Aí você lê lá na palavra, eu tenho plano de bênção para você, plano de paz, para te dar um futuro e uma esperança.
Peraí, Deus planejou o meu futuro e diz que esse meu futuro é de esperança. Então eu não sou fracassado. O que está acontecendo aqui é apenas um momento. Eu sou vitorioso, eu sou abençoado, porque Deus não pode planejar a derrota. Porque se Ele planejar a derrota, que diferença Ele tem do diabo? Diga para o teu vizinho, Deus planejou bênção para você. Amém? Para a galera do Jó, eu sei que aqui na igreja não tem a galera do Jó, mas tem quem vai assistir essa mensagem, ou está assistindo. Para a galera do Jó, Deus não tem plano de maldição. Se vocês olharem direito, vocês vão ver lá que veio o trovão, o tufão lá, e matou lá o pessoal, matou os animais, não foi? Tempestade matou os animais. O que veio? Tempestade. Então toda tempestade que vem na terra de Deus, aquela tempestade, quem estava por detrás dela? Aí entra as turminhas e começa. Por que Deus permite isso? A terra Deus deu aos homens. Diga, a terra Deus deu aos homens. Amém? Consegue compreender? Não foi Deus quem fez. Deus permitiu. E permitiu porque Cristo não havia morrido. Diga assim, eu vivo pós Calvário. Eu estou livre. Essa é a minha nova identidade. Então vamos lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Diga, eu vou me transformar. Agora, Ele não só manda você se transformar, como Ele diz como. Diga, Ele não só falou para que eu me transforme, mas Ele disse como eu me transformo. Como que você se transforma? Pela renovação do vosso entendimento. Como que você entende sobre casamento, como que você entende sobre namoro, como você entende sobre sexo, como você entende sobre pecado, como você entende sobre família, como que você entende? É do jeito que Deus diz? Se não, renova. Você recebeu poder para isso. Se você não fizer a transformação, não adiantou Ele te dar poder. Amém? Conta-se que havia nos Estados Unidos, numa região lá, um mendigo, um homem muito querido naquela região, e ele era sustentado pelos comerciantes daquela região, todos eles. Aquele mendigo, ele era muito querido. Então os comerciantes daquela região sempre, um pagava um almoço, outro pagava a janta, quer dizer, ele era bem cuidado, mesmo sendo mendigo. Deu uma geada lá muito forte, a temperatura foi abaixo de zero, foi algo muito fora do normal, uma nevada muito forte. E depois que passou aquele período, eles perceberam que aquele mendigo não voltou e começaram a procurar, ficaram, cadê o fulano, ninguém mais viu ele, se juntaram e começaram a procurar aquele rapaz, e encontraram ele morto, debaixo de uma ponte. Ele havia morrido de tanto frio. E quando tiraram o corpo, viram que nele tinha um cinturão. E quando viram aquele cinturão, as pessoas ali, os empresários, sabiam que aquele cinturão era muito valioso. Ele achou aquele cinturão, colocou na cintura e morreu por causa da geada. Se ele soubesse que aquele cinturão que ele tinha era valioso, que daria para ele vender e comprar uma casa, ele não teria morrido com tanta condição. Tem gente que recebeu poder, mas desconhece o poder que tem. É como um mendigo, que tinha um poder para transformar a vida dele, mas colocou o poder na cintura. Tem muita gente que está fazendo a mesma coisa com o Evangelho. Tem o poder para ser feito filho de Deus, mas não sabe o poder, não sabe usar esse poder, não sabe o valor que isso tem, por isso não muda de vida. Continua pecando, continua uma vida longe de Deus, continua uma vida afastada de Deus, e ele vem para a igreja, ele está a ponto de não vir mais, que eu não sei mais o que eu faço, eu acho que é melhor eu não vir. Você tem o poder, mas não está usando. A palavra de Deus está dizendo, mas recebereis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Quando você faz a mudança do seu entendimento, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, pessoal? Você recebeu isso. E eu ia dizendo aqui de Atos capítulo 1, versículo 8.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus está na sua vida. Você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de transformar a sua vida. Amém, gente? O poder está em você. Existem muitas pessoas que, ao invés de fazer uso do poder, ele prefere ficar lá na força da mente. Poder, apóstolo, eu tenho poder de pensar positivo, e ele fica pensando positivo. Não é pensar positivo. Ter a mente de Cristo não é ter pensamentos positivos. Pensamento positivo é bom, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os pensamentos de Cristo. É forte os pensamentos de Cristo. Estão conseguindo compreender, meu irmão? Quem está aqui comigo, digam glória a Deus. Tem pessoas que imaginam que ter o posicionamento de Cristo é ficar falando palavras positivas. Palavras positivas não mudam a sua vida, meu irmão. Isso é fraco, é uma cópia mal feita do evangelho da fé. Palavras positivas são fracas. Não é sobre isso que nós falamos. Nós falamos sobre o poder da palavra de Deus dita por você. Palavra da criação. E não palavras positivas. Palavras positivas não constroem a sua vida. E Deus é bom. Porque imaginou? Se tudo que sair da sua boca acontecer, quantas você já falou? E a palavra de Deus diz: se alguém disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Quem lembra do versículo? Mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Não é palavras positivas, é crer que se fará o que você diz. Você tem que crer no que você diz, e a crença está fundamentada no que Deus diz. Se o que você diz não tem fundamento na palavra de Deus, são palavras vazias. Estão comigo ainda? Quem está comigo, digam glória a Deus. Mas a religião coloca: meu irmão, vamos fazer um ato profético. É um ato profético. Meu irmão determina, meu irmão declara, e a igreja fica lá, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, eu profetizo aquilo, eu faço um ato profético. Ei, meu irmão, tudo o que você faz, se não existir a transformação da sua vida, vai ser coisas vazias. Coisas vazias. Porque a partir do momento que você muda, sem ato profético, sem jejum de Daniel, sem monte, sem nada, está escrito aqui, quando você muda e passa a ter os pensamentos de Deus, o que acontece como consequência? Vamos ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Diga assim comigo: quando eu transformo o meu entendimento, eu passo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar isso na sua vida? Muda. Tenha a mente de Cristo. Viva como filho. E aí nós não vamos ficar nesse ato religioso. Meu irmão, faz um ato profético aqui, outro ato profético lá. Meu irmão, declara, fala sobre os ossos. Meu irmão, tudo é possível, se você tem a transformação de vida. Se não, são palavras vazias. Quantos entenderam?